Fala, meu povo, sou eu aqui de novo, professor Renato Martins Vieira. Vamos falar de novo hoje, aquele quadro legal, aquele que todo mundo gosta, dúvida jurídica, resposta rápida. Eu vou explicar hoje para você sobre aval e fiança. Primeira coisa, se você é avalista ou fiador de alguém, parabéns, você se ferrou. É isto mesmo, não tem jeito. Eu canso de falar isso com as pessoas. Pelo amor de Deus, não seja avalista, não seja fiador. É a melhor maneira de você perder um amigo, de você perder a mãe, de você querer matar o irmão, é você exatamente fazer isto. A única exceção que eu aceito é assim, faça isso pro seu neto. Você já tá perto de morrer mesmo se você tem neto, tá tranquilo, tá na hora de fazer esse tipo de graça. Antes disso, não faça. Bom, vamos lá, vamos tentar explicar isso para vocês, pelo menos para que se entenda a diferença das duas coisas e as consequências das duas coisas, né? Então, ó, letra A, todas as duas maneiras, não importa se nós estamos falando de fiança ou estamos falando de aval, são o que a gente chama de garantia fidejussória, ou seja, garantia pessoal. Você está garantindo a alguém. Se aquela pessoa não paga, você diz, eu então venho e pago para ela. Por isso que é a maneira mais fácil de você perder um amigo, né? Porque na hora que ele não vai pagar, na hora que sua mãe não paga, na hora que seu irmão não paga, vão bater na sua porta e quem vai pagar vai ser você. Agora, a similaridade dos dois termina basicamente aí. Quando nós falamos de aval, nós estamos falando de uma garantia que é dada dentro de um título de crédito, ou seja, de um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, qualquer título de crédito importa e é possível dentro dela ter o que nós chamamos de aval. A simples assinatura de alguém ali no título de crédito pode ser e vai ser interpretada como um aval em garantia, desde que a assinatura permita a identificação de quem deu a assinatura, né? Não tem problema nenhum. E aí vem uma diferença fundamental, algo importante no aval. O aval, ele é considerado uma garantia autônoma, ele é uma relação autônoma em relação ao título. Ou seja, não importa a ordem, eu posso ir atrás do avalista sem ter ido de verdade atrás daquela pessoa que é o devedor do título, se o título está vencido. Porque as garantias e as relações do título são independentes entre si. Então eu não tenho aqui uma coisa chamada de benefício de ordem, ou seja, a obrigatoriedade de primeiro ir em cima do devedor para só depois eu poder ir em cima do avalista. Não funciona dessa maneira. De qualquer forma, ainda que não funcione dessa maneira, isso implicaria numa situação meio dantesca. Se nós tivéssemos dois avalistas, teoricamente falando, como as relações são independentes, se um avalista pagou toda a dívida, esse avalista não é garantido pelo outro avalista. Eles são garantidos de forma igual, os dois garantem a pessoa de baixo. Eles não dividiriam entre si o prejuízo, ou seja, não veria metade pago por um avalista, metade por outro, nem que seja em ação de regresso. Ou seja, depois que eu paguei, eu vou lá e cobro do outro avalista. Só que nossos tribunais superiores já decidiram que, havendo avais, eles são solidários. Um avalista pode cobrar do outro. É uma daquelas coisas que é justa, não acho que seja injusto, mas não tem nenhuma explicação jurídica para isso. Tipo assim, não tem nenhuma racionalidade jurídica que isso possa ser feito. Mas é justo. E os tribunais decidiram, por exemplo, nesse caso, que isso é possível. Outra peculiaridade do aval é que o aval não precisa do que a gente chama de outorga uxória, ou seja, do fato do cônjuge concordar. Se você é casado ou não, não importa para a validade do aval. Assinou lá, o aval é válido em relação ao título. Claro, você não comprometeu o seu patrimônio, o patrimônio do casal. Você comprometeu ao assinar o título e dar o aval a sua metade do patrimônio do casal. Claro, de novo, claro, se repete, não quer dizer que isso não vai interferir no casal. Se o casal tem um patrimônio de 100 e eu comprometi 20, 20 está menos da metade, vai sair 20, nós vamos continuar com 80. Só que se algum dia a gente se separar, teoricamente eu já gastei 20 dos meus. Então a gente começaria pegando 20 e dando para ela, e dos 60 que sobra que nós vamos dividir. Consequentemente, ela continuou com metade, 50, e eu que fiquei com 30, porque fui só eu que prestei o aval, ela não prestou o aval de forma alguma. Por essa mesma razão, o aval acaba não sendo aplicável ou oponível contra, por exemplo, um bem imóvel. Não é porque eu avalizei um título de crédito que um imóvel que fosse, por exemplo, um bem de família, poderia ser penhorado eventualmente ou vendido para efeitos de pagamento. Então o aval, de certa maneira, é uma garantia um pouco pior do que é a fiança.
A fiança, por sua vez, é uma garantia contratual, ou seja, se você está assinando num título de crédito querendo um garantidor, é aval, não importa qual título de crédito. Se você está querendo um garantidor a um contrato, é fiança, não é aval mais, chama-se fiança. A fiança tem características distintas da do aval. Primeiro, tem benefício de ordem, ou seja, obrigatoriamente primeiro se vai atrás da pessoa que assinou o contrato. Na hipótese de quem assinou o contrato não pagar, é que eu posso ir atrás dos fiadores. É o caso, por exemplo, de um contrato de locação. Primeiro se vai atrás do locatário, porque ele não pagou, é que eu vou atrás dos fiadores para receber. É a primeira diferença fundamental. Lá no aval a gente não tem esse benefício de ordem. Segundo, aqui nós estamos basicamente, nós estamos dentro de um quadro, dentro de uma lógica jurídica, digamos assim, em que a garantia ela é independente, dependente do contrato. Se o contrato é nulo, a fiança também é nula. Como o aval ele é autônomo, na hipótese do título ser nulo, por mais estranho que isso pareça, não quer dizer que o aval seja nulo junto. O aval pode continuar valendo sim em relação à pessoa que foi garantida, mesmo que o título seja nulo. A fiança ela é acessória. Se o contrato morre, a fiança morre junto. Segundo, de acordo com o texto frio da lei, a fiança necessita sim da outorga uxória, ou seja, o fiador tem que assinar junto do seu cônjuge para a fiança ser válida. Mas, novamente, aqui nós já temos decisões de tribunais superiores que equiparam ele no aval nesse sentido. Ou seja, se eu dei a fiança sozinho e houve má-fé minha a omitir o meu cônjuge, isso implicará em que a fiança é válida até a metade do meu patrimônio e não vai atingir o patrimônio, a metade do patrimônio do meu cônjuge. Vai atingir só aquele patrimônio que seria meu exclusivo, tá? Por último, a fiança, ela implica também em dar em garantia o seu imóvel. Ou seja, se você tem um imóvel e você concede a fiança, isso implica em que você é fiador pelo imóvel. Logo, o seu bem de família, aquele imóvel único, usado para habitação, que a rigor e a priori não pode ser penhorado por dívida, ele pode sim ser penhorado se ele foi dado em fiança. Mais um motivo para que se tome extremo cuidado antes de conceder fiança a alguém, não é isso? Porque se você faz, você pode eventualmente perder até o seu imóvel único, o seu lugar de habitação, por causa da questão da fiança. Daí que vale o conselho que eu já dei lá no começo dos vídeos, que é qual? Não seja avalista, não seja fiador para ninguém. Se sua mãe te pede, filho, seja meu fiador, a resposta tem que ser qual? Mãe, eu pago para você. Vamos lá, vai ser melhor. Porque aí eu já pago de uma vez, eu já fico com a consciência tranquila. Mas não faça isso. Mas Renato, mas eu não vou ajudar um amigo, não vou ajudar meu irmão. Existem alternativas. Manda procurar uma fiança bancária. Fiança bancária, o banco é que vai ser fiador. Ele vai cobrar por isso? Vai. Vai ficar mais caro para a pessoa? Vai. Mas você vai manter o irmão, vai manter a mãe, vai manter o amigo. Então é preferível pagar mais caro. Ajuda o seu amigo pagando a taxa bancária da fiança. Pronto. Que aí você sabe o que você está gastando com ele todo mês, ao invés de simplesmente se comprometer e eventualmente ter que pagar tudo. Já cansei de ver pessoas que deram aval fiança acabarem sem os amigos, sem os parentes e com situações péssimas dentro da família de raiva que duram uma eternidade. Não vale a pena. Entendeu a diferença então de aval e fiança? Entendeu por que não é para ser avalista nem fiador? Perfeito? Manda dúvida aqui pro nosso canal se você tiver dúvida, acompanha a gente nas redes sociais, divulga o vídeo para a família, viraliza a gente aí quando você achar interessante, manda pergunta quando quiser uma resposta. Professor Renato Martins Vieira aqui, esse é o Dúvida Jurídica, resposta rápida e o direito tem que ser isso. Falado de maneira que as pessoas entendam. Direito não é só para advogado entender, não. Direito tem que ser para todo mundo entender. E você agora entendeu perfeitamente a diferença de aval e fiança e para que aval e fiança servem. Muito obrigado, até a próxima!